Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, estamos aqui com mais um O Brasil Precisa Saber e eu estou aqui com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Então aprende a falar o nome, tá? Weintraub, tá certo ou tá errado? Tá certo, tá certo. Tá certo? E com ele, que na minha opinião é certamente um dos ministros que mais ajuda o governo, não só na pasta onde ele é o chefe, que é a pasta da educação, mas também ajudando nessa revolução cultural, nesse momento em que o Brasil está passando, de quebrar a hegemonia da esquerda, também dentro das universidades, da internet, enfim, aqueles lugares onde eles dominam e não permitem que seja feito nenhum tipo de debate e não permitem que seja um ambiente democrático. Perfeito? Ministro? Obrigado, Duda. Prazer tê-lo aqui. Meu prazer. E a primeira pergunta, ministro, o que foi isso aí de Enem, Sisu? Para quem nem sabe o que é isso, o que é Enem, o que é Sisu e o que aconteceu recentemente que o pessoal da esquerda estava tentando aí bater no senhor, criticar, enfim. O tempo inteiro eles tentam emplacar uma narrativa mentirosa, o tempo inteiro. Então a questão do Enem, e sempre terrorista, né? Então a questão do Enem, lá atrás, no começo do ano passado, eles começaram falando que não ia ter Enem. Porque a gráfica quebrou, não vai ter Enem, não vai ter Enem. São 5 milhões de pessoas, isso é 5 milhões de famílias no Brasil, que ficam com medo, que não tem Enem. Uma narrativa mentirosa. Passaram o ano inteiro falando e teve o Enem. Eu lembro até que falaram que ia ter um corte de 30%, né? Corte na educação, as universidades vão parar, os hospitais universitários vão parar, não parou nenhuma, não teve corte nenhum, não. Foi contingenciamento temporário, foi tudo descontingenciado e ao final foi liberado 250 milhões de reais a mais para as universidades tocarem obras que estavam paradas e instalar energia fotovoltaica para liberar o dinheiro da conta de luz para eles. Mas voltando para o Enem, a mesma narrativa mentirosa. Então não vai ter Enem, teve o Enem. E como é que foi o Enem? Não teve questão polêmica, tendenciosa, querendo direcionar para um lado ou para o outro. Então assim, foi zero de problema, não teve fraude, não teve roubo de prova, não teve quadrilha dentro vendendo gabarito, não teve vazamento do tema da redação. Então foi um Enem até aquele momento perfeito, né? Perfeito. Aí o que eu descobri? Eu estava no meu Twitter, soltamos as notas, estava no meu Twitter e eu acompanho a forma como eu tenho para interagir com as pessoas, porque a mídia realmente está muito mentirosa, a grande mídia, vai. A Marinho e Frias, vai, que eles acabam pautando o resto, né? Eles soltam e o pessoal copia. Então esses dois estão uma pegada muito mentirosa. E eu, graças ao Twitter, a gente consegue dialogar diretamente com a população. Comecei a ver uma série de queixas e reclamações da nota. Entrei no perfil das pessoas e vi que não era militante, que não era mentiroso. Liguei para o Alexandre, que é o presidente do INEP, e falei: Alexandre, Houston, you have a problem. Né? A gente está com um problema que aparentemente deu alguma coisa no interior de Minas Gerais e na Bahia. Daí foram ver, e a gráfica contratada, o que acontecia no processo de impressão, no segundo dia apenas, ela pulou. Ela deu uma engasgada e trocava o gabarito com o jogo de provas. Então a pessoa corrigia, tinha a prova corrigida com o gabarito trocado. Era prejudicada. Quantas pessoas foram atingidas por isso? 5.100 pessoas. Das 5 milhões, então... 5.100. 5.100 foram atingidas. Isso. Perfeito. Qual foi o impacto? Nenhum, porque em menos de 24 horas a gente corrigiu. Antes de abrir o sistema, que é o Sisu, um é a prova, o Enem, outro é o sistema. Já estava tudo corrigido.
Então o impacto foi nenhum. O que teve de fato? Ninguém ficou prejudicado? Ninguém, absolutamente ninguém ficou prejudicado. Inclusive outros probleminhas que teve, por exemplo, tinha a Rebeca, estava fazendo prova e na classe tinha uma outra Rebeca. Tocou o celular da outra Rebeca. E a Rebeca teve a prova anulada. Descobrimos via Twitter também. Então quem descobriu? Fui eu. Não foi a minha equipe, não, fui eu que descobri. E eu acionei a equipe para, antes de qualquer um, a gente já resolver transparência total. Segundo, de onde veio o problema da gráfica? E o pior, Duda, aparentemente é um problema que já aconteceu no passado. Só que se aconteceu com 100, 200, 300 pessoas, imagina, dessas 5.100, umas 1.500 de fato tinham condição competitiva de entrar. Mas provavelmente nem todas tinham dinheiro para entrar na justiça, convicção, ir lá pedir para abrir. Então, se foi um problema mais espalhado e menos concentrado, ninguém nem tomou conhecimento no passado, nem ficou sabendo. Como é que a gente teve certeza que ficou restrito a 5.000 pessoas? Essas 5.000 a gente já tinha corrigido, mas a gente corrigiu de novo todas as provas do Brasil com os 4 gabaritos diferentes. Então, cada uma das pessoas que fez a prova teve a sua prova corrigida novamente utilizando os 4 gabaritos. Por quê? Na maior parte, quando a pessoa não vai muito mal, né, a pessoa zerou, se não é esse caso, a melhor nota é com o gabarito correto, concorda? Sim. Então, com isso, a gente teve certeza que ficou restrito a 5.100 pessoas. Ninguém foi prejudicado. Consequência, 5.100 pessoas levaram um susto, passaram, não todas, né, porque uma parte foi mal. Em quanto tempo que foi corrigido isso? Em menos de 24 horas. Então o susto não demorou nem um dia? Não, eles passaram mal à noite, abriram a nota e levaram um susto, e aí, de repente, entra na justiça por dano moral contra a gráfica, daí é uma questão de avaliar, né? Pelo susto. Mas de efeito prático, concreto, foi zero, nenhum, zero de impacto. Por isso que teve várias ações espalhadas pelo Brasil, mas quando a gente mostrava para o juízo o que estava sendo feito, o que tinha sido feito, eles falam, não, está tudo sob controle, maravilha. E por que nós não nos pronunciamos antes? Ficou só a mídia suja, junto com a parte suja da mídia, junto com essa oposição terrorista de esquerda, alardeando, temos problema. Porque, como estava na justiça, um pronunciamento meu poderia ser visto como eu querendo forçar a barra, forçar uma situação perante o judiciário. E o governo Bolsonaro, ao qual eu faço parte, respeita as leis e respeita as instituições. Então nós nos calamos, apanhamos em silêncio. Passado o timing, fui convocado, depois convidado para ir ao Congresso, fui lá, expliquei, e aí o silêncio se quebrou, e aí, no público correto, no momento certo, a gente explicou. E a mentira vai sendo desmascarada, a verdade prevalece. O Enem, esse último Enem, continua sendo o Enem, o melhor de todos os tempos. Não foi perfeito, mas traga outro Enem que tenha sido melhor que esse em termos de custo, de qualidade das questões. Teve Enem aí de prova vazada, aluno tendo que fazer prova em janeiro, invasão de turma. 275.000 pessoas tiveram que refazer. Quando você refaz, em tese, você tiver um critério correto, a distribuição das notas tem que ser igual em média e em desvio padrão. Na curva de Gauss, né? Isso é, 272.000 pessoas fizeram prova depois das outras 4 milhões. Deu diferença. Então, assim, já teve coisas muito piores no passado. Esse aqui ficou localizado nessa questão bem pontual. Se espalhou um monte de mentiras e depois, no SISU, falaram que o sistema estava lento. O que estava acontecendo? Vem aumentando a quantidade de interações na internet, não só no Enem, mas na vida cotidiana. Cada vez mais as pessoas têm acesso à internet, a smartphone, né, interagem mais. E nós fizemos, o ano passado, tomamos uma decisão de fazer um upgrade ao sistema, que foi permitir interação direta, e não só passiva, mas ativa no sistema, via o celular inteligente, via o mobile. E a segunda coisa, né, o que foi feita a decisão? Antigamente, todo o sistema ficava em placas. Então, pega a placa e carrega no sistema. Qual o problema? Você não tem como sair correndo, precisamos de mais capacidade. Deu um problema aqui numa placa, não dá para sair correndo e comprar uma nova. Por isso que tinha vezes que o sistema ficou fora do ar 3 dias seguidos. A decisão foi ir para a nuvem. Contratamos a Microsoft. Não tem discussão. Nuvem da Microsoft.
Entrou o sistema novo, já tínhamos feito todos os testes, só que o teste interativo não dá para ser replicado. Então a gente sabia que poderíamos fazer algumas adaptações no primeiro dia. O que as pessoas experimentaram? Abriu o sistema. Das 4 milhões de pessoas que fizeram a prova, quantas querem saber e entrar no resultado no primeiro dia? Todas. 4 milhões, na primeira hora. 4 milhões. O volume, isso está documentado. A gente tem a Microsoft elogiando, a gente tem documentos da Microsoft falando o que foi feito de sistema para atender o público. Não tem igual no setor público. Em lugar nenhum do setor público tem no Brasil. É comparável ao setor privado, a banco de setor privado. É isso que está no documento deles, que eles estão pegando para case. Tanto as duas empresas que a gente contratou são internacionais, do porte da Microsoft, e as duas querem pegar exatamente o exemplo do Mac como case de abordagem. O volume gigantesco, começou a dar uma volumetria muito grande, começou a ter uma lentidão, porque estava engargalando. A gente saiu da placa e migrou para a nuvem com a Microsoft. Na hora de migrar para a nuvem, você consegue ampliar a nuvem e expandir conforme a demanda, mas tem que, nessa primeira fase, fazer uma adaptação no software da Microsoft. O nosso do SISU estava ok, o da Microsoft precisou ser adaptado. Durante o período de adaptação, ficou fora do ar por 1 hora no primeiro momento e depois por 40 minutos no primeiro dia, em 2 eventos separados. Porque engargala, aumenta a demanda, engargala. Então, no primeiro dia, teve uma lentidão e teve esses probleminhas pontuais. Na parte da manhã do segundo dia teve uma interrupção de 15 minutos e uma certa lentidão. Na parte da tarde acabou. 0 de problema. Então assim, e a gente deixou para deixar todo mundo tranquilo, falou, vai ficar aberto sábado e domingo a mais, porque fecharia na sexta. Fiquem tranquilos. Tudo rodou bem, a partir da tarde, tudo perfeito. Eu já mexi com home broker e internet banking. Eu já fiz os dois. Se você entrar no Itaú, no Bradesco, às vezes está fora do ar. Não é sempre, às vezes fica fora do ar. Você, para saber se o sistema é robusto, você pega a volumetria. O recorde histórico do passado eram 2.900 interações por minuto. A gente superou os 7.000 sem dar gargalo. Mais que dobrou, então. O sistema está muito mais robusto, muito mais preparado, muito mais forte. E isso é case, está documentado na Microsoft. Mas eu fiquei fora do ar no primeiro dia. Então vamos lá, no primeiro dia a gente não atendeu todo mundo, mas atendeu o dobro do que foi o ano passado, no primeiro dia. No segundo dia, na parte da manhã, deu um probleminha. Mas a partir da parte da tarde rodou 100%. No terceiro dia, na parte da tarde, a gente já tinha atendido todo mundo. Tanto é que não aumentou mais. Continua aberto o sistema, funcionando normal. A partir do terceiro dia, praticamente não teve mais nenhum novo acesso de um novo entrante no sistema. Então ninguém ficou prejudicado? Não. E então basicamente quem está reclamando só a tropa do Frota? Não, daí o que aconteceu? Foram 3 grupos que a gente identificou, porque além disso tivemos 180 mil interações que nós recebemos, atendíamos, respondíamos individualmente às pessoas, equacionando dúvidas e a gente acompanhando também pelas redes sociais, Twitter, Facebook, dúvidas que iam surgindo e ativamente indo atrás para responder. Eu, inclusive. Então existe um aparato do Ministério que monitora as redes sociais para ver se detecta eventuais erros, falhas, etc. Sim, como eu fiz informalmente, o MEC também se preparou para fazer isso formalmente. Porque eu vim da iniciativa privada, eu quero saber como o meu cliente está se sentindo atendido. Nada mais rápido tá do que a internet. Melhor na internet que mandar um ofício, sei lá para onde, para chegar a subir na central. Juntando tudo, acho que foram 250 mil interações. Tem 3 grupos principais. O pessoal que realmente não entendia, porque de 4 milhões de pessoas, tem um grupo que não consegue entender direito como funciona o sistema, navegar, e aí a gente entrava para explicar. Então tinha um grupo de estudantes, tinha um número, tinham dúvidas legítimas e a gente interagiu. Depois tinha um outro grupo que a gente identificou, mas um terço, grosseiramente. O segundo terço eram militantes de esquerda que se fingiam passar por estudantes e ficavam entrando e colocando terror nas redes sociais. O sistema não está funcionando, está tudo um lixo, está tendo fraude, problemas e tal. E a gente ia descobrindo a pessoa à medida que ia interagindo e vendo por dentro, não estava cadastrado, chegava a militância. E o terceiro grupo era o pessoal que foi mal no Enem, chegou em casa
para os pais e falou: pai, eu fui mal, mas a culpa não foi minha, foi do Abraão. E aí, geralmente, quem interagia era o pai ou a mãe que falava, que entrava nas redes para falar: ô, meu filho foi prejudicado, ele é tão bom aluno, foi super bem, será que não dá para verificar? Lógico, podemos verificar, não. Isso aí tem um quesinho de Paulo Freire, hein? Passar responsabilidade para os outros. Eu acho que dá. Veja, de 4 milhões é um número relativamente pequeno. Evidentemente, naquele momento, veja, a mídia está... A família Frias e Marinho está desesperada contra a gente. Então, eles passam essa percepção de terrorismo. Olha, meu, que fracasso gigantesco. Mas em termos de processos judiciais, absolutamente, quando você olha os números, continua sendo o melhor Enem de todos os tempos. Não quer dizer que não teve problema, mas continua sendo o melhor Enem de todos os tempos. Qual vai ser o melhor Enem de todos os tempos? O desse ano, o próximo. Esse ano já vai ter 100 mil pessoas fazendo o Enem digital. É isso que eu ia perguntar, ministro. O que é esse tal desse Enem digital? E pelo que eu fiquei sabendo, é uma técnica que ela é utilizada em países de primeiro mundo. Como é que é isso? Isso é aplicado à distância? Como é que você vai saber que o aluno que está fazendo a prova realmente é aquele aluno? Como é que funciona essa questão do Enem digital? Você vai ao local previamente cadastrado. Veja, eu posso fazer exame para entrar nas universidades americanas aqui do Brasil. Então você economiza na passagem já, então? Tudo. Você marca o dia. Como é que é lá fora? Você marca o dia, o horário, o local. O ônibus atrasou, você teve um piriri. Qualquer problema, você não perde o ano. Você remarca. Então, assim, qualquer lugar civilizado já migrou para o digital. Daí teve um jornalista, na época que eu ainda falava com alguns jornais, não desses dois, Família Frias e Marinho, mas, por exemplo, Jovem Pan. Teve um lá que chegou e falou assim: por que não foi feito antes? Isso daqui, pô, você tá louco? Antes era Dilma, pô, primeiro ano, já estamos fazendo. Essa ideia foi da Dilma, não? Ele falou assim: essa ideia foi da Dilma. Eu falei: ó, a Dilma também falou de estocar vento. O dia que descobrirem como estocar vento, o mérito é dela. Não, tem que abrir um parênteses. Se a gente vai explicar para a Dilma como é que funciona o sistema Microsoft da nuvem, já vai dar problema. Já vai parar por aí. Então isso daí só é possível no governo fora Dilma. Mas, ministro, deixa eu continuar aqui. Explica um pouquinho então, desculpa, acabei interrompendo o senhor. Questão do Enem digital. Então você faz como é feito lá fora. A técnica é a mesma. Você vai a um local previamente cadastrado com um aparato, né, blindado. Existe um reconhecimento biométrico, existe um fiscal da prova e você faz todas as provas no computador. Daí você fala assim: pô, mas não é justo, porque o pessoal das escolas públicas não tem computador. Por isso que está sendo investido recursos, já foi investido ano passado, para levar a internet banda larga para todas as escolas do Brasil públicas que tenham na região internet banda larga. 30 milhões de crianças, esse ano, já vão ser atendidas com internet banda larga. Quanto custou isso? 278 milhões. Não só internet banda larga, como computador e Wi-Fi. Então as famílias, no final de semana, podem usar o Wi-Fi da escola. Como é que eu faço? Recapacitação dos professores. A gente está mudando toda a forma de alfabetizar sem ser à distância. Não tinha internet nas escolas, como é que você faz? Com internet dá para fazer a recapacitação. Como eu faço a verificação dos exames programados para os estudantes dos anos iniciais e também dos professores que a gente está programando sem internet? Então, você vê, são passos que a gente está dando, que estão sendo estruturados, mas não é que vai acontecer, já está acontecendo, já está, é fato. Voltando para o Enem, são 100 mil esse ano para fazer o teste. Até 2026, 100% digital e vários exames ao longo do ano. Então esse primeiro ano é voluntário, quem quiser fazer o digital faz, quem quiser fazer no papel faz no papel. Se der problema no digital, não funcionou, a pessoa vai ter tempo de fazer no papel, não vai ser prejudicada. A gente acha que vai dar tudo certo, porque não é uma coisa, não estamos inventando a roda, estamos trazendo lá de fora o que é moderno. Então assim, a gente está indo para o que é um país civilizado, normal, decente, correto. E eu tenho certeza que as pessoas vão ficar bem satisfeitas com o processo. Perfeito. Ministro, seguindo aqui no nosso bate-papo, o senhor já falou de Enem, que não ficou ninguém prejudicado, internet nas escolas, formação de professores, mas eu tenho que te dizer que eu, como parlamentar, o que as pessoas mais me pedem são as escolas cívico-militares. Explica para quem não conhece, por favor, o que é o conceito de escola cívico-militar, por que isso daí é bom?
Vocês colocam um monte de militar, isso é professor militar, inspetor militar, coordenador militar, o pessoal entra os alunos entram na sala de aula e começam a marchar. Como é que funciona isso? É uma escola civil, só que você tem não uma coisa pesada, dura, você tem uma disciplina feita por oficiais das Forças Armadas na reserva. Então vai ter cabo, vai ter sargento, vai ter oficiais que vão coordenar a parte da administração, da gestão, da disciplina, da segurança e, se houver espaço para educação física. Tá? Toda a parte acadêmica, educacional, continua na mão dos civis. Tem uniforme, tem disciplina, mas não é uma coisa pesada. Eu já fui em várias escolas e o ambiente é extremamente fraterno. As crianças brincam, você vê um companheirismo, não tem caso de violência, raríssimo problema. Raríssimo problema, você vê não tem depredação, não tem pichação. Dá para dizer então que tanto o aluno quanto o professor ficam mais confortáveis, o professor no caso de transmitir o conhecimento e o aluno para aprender? Eu não tenho a menor dúvida, porque o que acontece? Eu tenho casos, assim, vários e vários casos. Júlio César aqui do lado em Brasília, foi assassinado dentro da sala de aula, porque estava defendendo uma outra professora de um aluno. O aluno foi para casa, estava agredindo uma professora, o professor Júlio César parou a agressão, o aluno foi para casa, pegou uma arma e deu 4 tiros no professor. Né? O último foi a queima-roupa quando ele já estava no chão de costas. Então, assim, isso não acontece em escola cívico-militar. Quer ver outra coisa, uma coisa horrorosa que está acontecendo? Crianças pequenas, 9, 8 anos de idade, enteado, próximos de traficante, ameaçam professores. Professoras, chega, professora, cala a boca, senão o bonde vai te pegar. Assim, isso não acontece na escola cívico-militar, não tem pichação, tudo perfeito. A única coisa que, se você entrar, você vai sentir assim, diferente, assim, que numa escola, que você vai perguntar, o que é isso? O chão ele é todo riscadinho de preto, tem um monte de risco preto no chão e no rodapé. Aí você fala, o que é isso? As crianças são obrigadas a vir com o sapato engraxado. E aí risca, né? Que elas brincam, correm, é uma escola normal. Mas aí risca e corre e fica esses risquinhos no chão. Mas é o que a gente quer. O que você quer para o seu filho? Eu quero um ambiente bom para o meu filho. E hoje em dia está precisando ter um resgate. Chegamos ao ponto que o enteado do traficante ou o garoto lá da favela ameaça a professora de morte, com 9 aninhos. Então, a escola cívico-militar é uma solução. Resgata muito do civismo, sentimento de segurança. Isso pode ser feito pelo governo federal, mas pode ser feito também governo estadual via PM. E estamos tentando difundir e espalhar rapidamente o modelo pelo Brasil. Você acredita que teve governador que não quis, Duda? Pois é, estou sabendo dessa pauta aí que teve governador que não quis e ainda colocou a culpa no MEC. Falou que estava estudando. Mas calma aí, quais são os estados que aderiram? Todos os estados do Sul. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Uhum. Todos os estados do Centro-Oeste, além do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Todos os estados do Norte, Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. O Ceará e o estado... O Ceará, que o governador é de esquerda. É de esquerda, mas eu acho que ele foi atento bastante para perceber que ficar contra uma demanda de 80% dos pais querem colocar os filhos na escola cívico-militar. 10% são contra e 10% não sabem o que querem da vida. Uhum. Então 80% querem. E Minas Gerais quis. Agora, São Paulo ficou de fora. Daí falou, perdemos, não entendemos direito. Depois... Todos os governadores entenderam, o de São Paulo não entendeu. Não entendeu. Aparentemente estava querendo mais explicações. Podia ter pedido antes. Tivemos várias interações. Uhum. Rio de Janeiro, o governador também não quis. Espírito Santo não quis, a Bahia não quis. Então, são esses estados aí, Rio Grande do Norte. Entendi. E vale ressaltar, ministro, que essa pauta não é uma novidade do governo Bolsonaro. Eu lembro ainda no outro mandato, quando eu estava ao lado do Jair Bolsonaro, então deputado federal, nós visitamos uma escola dessas em Manaus, no Amazonas. E ela deu um salto qualitativo, que ela saiu das últimas posições nas provas estaduais para ser a 4ª melhor do estado. E o mais impressionante,
havia fila, eu me arrisco a dizer, de mais de centenas de pais para colocar os filhos lá. Por quê? Porque a escola antes tinha boca de fumo, relatos de alunos armados, e quando entrou o pessoal da Polícia Militar, isso aí acabou. Eu lembro até de uma matéria famosa do CQC mostrando, né, não enaltecendo a melhoria na qualidade do ensino, mas querendo achar de alguma maneira ali, pegou a aluna, você gosta de ter que vir com o cabelo preso, se pregando esses detalhes, que muitas das vezes para a molecada significa disciplina, mas eles querendo desconstruir essa escola cívico-militar. A demanda é gigantesca. Acho que todo pai gostaria, né, de ter tranquilidade. Veja, sendo bem pragmático, sendo bem pragmático, o ITA é uma boa escola? Com certeza. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vem multinacional aqui pegar... Que família não quer que um filho vá para o ITA? Eu desconheço. O modelo do ITA é exatamente a escola cívico-militar. Você tem professores civis com liberdade total de pesquisar e ensinar. Só que você tem um brigadeiro da aeronáutica e militares da aeronáutica tomando conta do quê? Construção de prédios, segurança do campus. Você anda no campus do ITA? Eu estava com o brigadeiro. O brigadeiro, brincando com ele, né? Porque o governo Bolsonaro vai dobrar pela primeira vez. Vai dobrar o número de vagas no ITA. Vamos sair de 120 para 240. Engraçado, isso eu não vi circulando na imprensa, né? Na grande imprensa, vamos dizer assim. Duda, para a gente conseguir mostrar na imprensa que a gente entrega ônibus ou que acabou o contingenciamento, toda vez a gente tem que fazer show de circo aqui, senão eles não divulgam nada. Você está falando do tweet do senhor recente. E também quando teve o descontingenciamento, que não era corte. Mentiram o ano inteiro, não era corte. Quando foi descontingenciar, eles não iam mostrar. Se eu não colocasse óculos escuro, não saía em lugar nenhum. Então, assim, é o tempo inteiro mentindo ou escondendo coisa. Mas voltando, eu estava com o brigadeiro andando pelo campus. E eu sou professor de uma universidade federal, Universidade Federal de São Paulo. Eu sou concursado. Né? Eu passei na USP, na FUVEST na USP, entrei no mestrado estrito sensu da FGV em finanças. Tenho um MBA internacional em 5 universidades top do mundo, né? Chinese University of Hong Kong, Erasmus, Tec Monterrey. Erasmus fiz também. Então, várias universidades do mundo reconhecidas. E eu passei como professor concursado na Universidade Federal de São Paulo. Aí eu estava com o brigadeiro no campus do ITA e eu falei brincando com ele, ô brigadeiro, eu não estou vendo pichação aqui. Pichação não tem, imagina, nunca. Aí ele deu risada e falou, isso não acontece aqui. Aí eu virei para ele e falei, brigadeiro, quantos alunos o senhor perdeu por overdose, o ano passado por overdose, ou porque saíram bêbados da festa e foram atropelados por ônibus, caíram no trilho do metrô? Bateram de carro. Ele falou, como? Isso nunca, não perdemos nenhum aluno nunca na história do ITA com uma coisa dessa. Acontece isso em Universidade Federal? Brigadeiro, aconteceu com um aluno meu. Não é que acontece em universidade, aconteceu com um aluno meu. Então, assim, a escola cívico-militar, ela funciona em todo lado. A parte militar que foi denegrida durante esses anos todos de PSDB, PT, em qualquer sociedade sadia, ela faz parte da sociedade. O militar é mais um. Dos presidentes americanos, é normal a pessoa ter contato com as Forças Armadas, ter uma patente militar, isso não é... Né? Dos presidentes americanos, quase todos têm uma patente nas Forças Armadas. Salvo engano, só 2 são exceção, Bill Clinton e o Obama. O Trump ele fez escola, né? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas, mas pegar os mais históricos, famosos, todos eles tinham. O Ronald Reagan era capitão do exército. Sim. Então, assim, igual ao nosso capitão aqui, né? Então, o presidente Bolsonaro também era capitão. Então, veja, o que é importante dizer? Se você quer que seu filho estude numa escola, tenha um ensino numa escola cívico-militar, você quer ter assim, o que você imagina para o seu futuro? Você consegue se ver velho, com seus filhos bem criados, estudaram numa boa escola cívico-militar ou em segurança, se casaram, têm ofício, têm renda, todos eles com uma casa, um carro, dinheiro, sem problema de conta atrasada. Eles vieram te visitar na ceia de Natal, tem uma árvore de Natal bonita com os presentes embaixo, você está com uma mesa farta, os filhos, os netos em volta brincando.
Eles pararam o carro na rua e quando saíram, nenhum vidro foi quebrado para roubar nada, porque não tem maconheiro, coitado, vítima social que precisa roubar as coisas para trocar por pedra ou por maconha. Se você sonha com isso, novidade, você é de direita. Isso é ser de direita. Eu quero levar a minha vida sem que os outros me atrapalhem, sem os outros enfiarem um dedo no meu nariz e falar que o meu filho tem que ir com um batom para a escola para ele ser sensível. Então tudo isso precisa ser dito. Você é de direita e você não sabe. Eu não quero que os meus filhos recebam Bolsa Família. Eu luto todo dia para que eles não precisem receber Bolsa Família. Eu não quero Bolsa Família, um auxílio do Estado precisa ser dado? Sim, mas tem que ser exceção. A maior parte das pessoas tem que ser resgatada das drogas, da ignorância, precisam ter um ofício, precisam ter renda, capacidade para se virar sozinho, andar pelos próprios pés. Isso é felicidade. Isso é ser de direita. E o papel nosso aqui, Duda, você lá no Congresso, conduzido a bancada e brigando, que nem o leão lá no plenário, e a gente aqui no MEC, sentado aqui nessa montanha, é lutar por isso, para despertar, a primeira coisa, falar a verdade. Por isso que a gente está investindo. Você viu lá a entrega de ônibus, não teria sido noticiado em lugar nenhum. Ônibus, como é que o ônibus está sendo entregue? Esse ano a gente completa 7.000 ônibus entregues na gestão Bolsonaro no Brasil todo. Quando isso foi feito no passado, com ar-condicionado, com rampa de acesso, porque não é só a criança que está com cadeira de rodas, pode ser que ela está com o pé quebrado, né? Com cinto de segurança, tudo certo. Não somente isso, verba para consertar os ônibus já existentes, tem a questão do livro didático. Quantos livros didáticos vão chegar atrasados esse ano? Vai ser erro amostral. Sendo que o ano passado, que uma matéria maldosa da família Marinho falou do excesso dos livros, o ano passado a gente já apresentou um ganho de 50% no remanejamento do livro didático. Sempre vai sobrar um pouco, chama reserva técnica. Eu vou ter que sempre deixar um pouco, pegou fogo no livro, tem que mandar livro para substituir. Quanto é a reserva técnica? É 3% pela lei. A gente tinha menos de 2%, sendo que era muita coisa de estoque antigo, de 2012, 13, 14, 15. Então a gente já estava com muito pouca reserva técnica e o nosso índice de remanejamento foi 50% melhor. Mas a gente pode ficar falando o tempo inteiro de coisas que ninguém diz. Mas esse tema dos livros é bem interessante. Eu mesmo já denunciei livros, eu lembro de um livro do Rio Grande do Sul, em que notoriamente você vê que era para criança, devido às figuras, a maneira como o livro era feito, e tinha lá, por exemplo, pedra, e tinha um cachimbo de crack, E depois até conversando com o Thomas Juliano, que foi numa audiência pública no Congresso, ele me falou que aquilo ali era a aplicação de Paulo Freire. Paulo Freire dizia que você tem que aplicar às escolas, tudo aquilo que você vive na prática. Então, se as pessoas no mundo, não sei, fazem sexo, você tem que trazer essa temática para dentro da sala de aula, para crianças, inclusive. A pergunta que eu faço é a seguinte, ministro: em quanto tempo os livros que chegam às escolas terão o conceito que elegeu Jair Bolsonaro presidente? Daquelas pessoas que defendem a família, que não querem os mais diversos arranjos familiares, ou que querem esse tipo de coisa, mostrando para a molecada que pedra, na verdade, não é uma rocha, mas mostra ali a gravurinha de uma pedra de crack. Isso é importante que você falou. Não é que a gente quer impor o nosso estilo de vida para os outros. Deixa a gente em paz. Você pode fazer o que você quiser na tua casa, Inclusive você vai ser defendido pela sociedade. Mas querer impor esse estilo de vida para a gente, pelos livros, para criança pequena, isso é covardia. E isso vai acabar. Isso não vai melhorar as notas do Brasil no exame do PISA? Com certeza. Não somente essa parte doutrinária, como também a técnica de ensino vai melhorar. A técnica de ensino adotada no Brasil é uma técnica errada. Isso também está sendo transformado. Mas o governo Bolsonaro é um governo constitucional que respeita os contratos. O livro didático, o contrato é assinado por 3 anos. Então é 2018, 19, 20, 19, 20, 21. Então a gente está limpando dentro da lei. Teve um governador do Sudeste que deu um tapa na mesa e falou: recolham os livros. Semana seguinte, devolvam os livros, porque não dá para fazer. O contrato está lá, foi feito e nós cumprimos as regras.
Só que a gente, dentro das regras, consegue ir limpando muita coisa. Então, aos poucos vai limpando, mas esse ano já vai ter uma boa melhora, muito boa. A parte mais horrorosa a gente já vai ter tirado. O ano que vem praticamente não tem mais nada. Esse ano ainda vai chegar alguma coisa errada. Tá? E aí vamos adaptando. O ano que vem acho que já está tudo limpo. Mas você comentou uma coisa muito importante, Duda. As pessoas não sabem disso. Na Bíblia dos caras, né, que é o Das Kapital, o Capital do Karl Marx, várias e várias vezes está escrito: precisamos acabar com a família. Para nós mudarmos a sociedade, nós precisamos quebrar a espinha dorsal que é a família. Porque quando você pode não ter uma família e querer ser um cara com eu quero ter minha casa, ser um cara de direita. Não é necessário você precisa ter família para ser de direita. Mas quando você tem uma família, é natural que você queira o melhor para os seus filhos. E se você quer o melhor para os seus filhos, você sempre vai olhar para o Estado ou para o partido e falar: opa, pera um pouco. Quando você não tem esse vínculo com a próxima geração, é muito mais fácil a dominação. Então, por isso que você tem esse contínuo ataque em cima da família. Não é uma coisa ao léu. Está no livro basilar deles, que é o Das Kapital. E aí eu vou aproveitar o gancho do ministro, eu vou te convidar para assistir um documentário chamado Under the Sun. É um documentário que foi feito na Coreia do Norte, né? Os produtores conseguiram de maneira extraordinária fazer a captação das imagens e eles mostram exatamente isso, que na Coreia do Norte os pais deixam os filhos, muitas das vezes, morando na escola. Ou seja, os filhos nascem, eles entregam para que a escola crie os seus filhos. Lembra muito o que a filósofa do PT, Márcia Tiburi, fala, e também até às vezes, como a Débora Duprá, do Ministério Público Federal, fala, né, que é muito radical essa visão de que os filhos pertencem aos pais, que não é bem assim, que o Estado tem participação nisso. Beleza? Pessoal, a gente estava conversando aqui, óbvio, vocês não assistiram, tomamos um cafezinho, e a gente estava numa forma de tratamento fora da liturgia do cargo, né? Eu sou o Duda, esse aqui é o Abi, e falando em liturgia do cargo, ministro, o pessoal fala muito para o senhor: vamos parar com esse linguajar, vamos ter um tweet mais de acordo com a figura do ministro. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que às vezes falam esse tipo de coisa? Eu considero eles hipócritas, ou, se não são hipócritas, são pedantes. Eu olho sempre para a essência, eu procuro sempre ver a essência das pessoas, das coisas. Não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para me dar bem, eu vim aqui por uma causa. Estava na Paulista, hoje eu estou aqui contigo. Para mim, liturgia do cargo é não roubar. Para mim, liturgia do cargo é acordar de manhã cedo e vir trabalhar tentando melhorar o país. Isso que é a liturgia do cargo. Coisa que não teve nos últimos 25 anos dessa república. É engraçado que o pessoal agora vem cobrar decência pela maneira como a gente se comporta, né? E no passado parece que esqueceram um pouco dessa decência. Não, o mesmo que me critica, que eu uso palavras duras, usa palavras de muito pior calão no plenário. É uma hipocrisia, é mentira. O pessoal, veja, nos livros, né, da religião desse povo aí, a liturgia da esquerda deles ali, está escrito, existe a nossa ética, a ética deles. Na ética deles pode mentir, tudo vale. É o politicamente correto, né? Eles podem tudo e nós exatamente. Para falar mal da Damares, da Regina, vale tudo. Vale cuspir. Vale tudo. Entendeu? Então esse papinho furado deles, liturgia do cargo, vai se lamber. E vale lembrar que tem duas pessoas que eu particularmente admiro muito, de nome Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro, que se tivessem seguido essa cartilha de liturgia do cargo, posicionamentos assim assado, certamente hoje não seriam, né, as pessoas que são, os líderes que são. Então fica o recado para você aí. Não, eu queria falar mais um pouco. Teve um lambisgoio aí, metido a intelectualoide, que falou, não, porque o Churchill era esculhambado pela imprensa na época dele, falava palavrão, contava piada e vivia de cara cheia. Vários episódios falam, você não está à altura do cargo, não está... Um dos principais líderes do Ocidente. Teve uma vez famosa que o Montgomery, que era o general inglês, foi receber uma medalha e era um cara sem mais da liturgia do cargo. Falou, eu não minto,
eu não bebo e eu não conto piada. O Churchill virou e falou assim, eu minto, eu bebo, eu conto piada e sou o chefe dele. Teve outra famosa, que uma chatonilda lá do plenário, lá deles, falou, o senhor é um bêbado e a senhora é feia. Amanhã eu tô sóbrio, mas amanhã a senhora continua feia. É assim, então, vem com esse papo furado. Eu já vi uma dele muito boa também. Tem um monte. Ele falou, se eu fosse a sua mulher, eu envenenava o seu copo de uísque. Aí ele falou, e se eu fosse seu marido, eu tomava. O tempo inteiro contando piada, o tempo inteiro falando palavrão. Agora, veja, quando chama a responsabilidade, quando o assunto é sério, não tem piada. Quando o assunto é sério, então, o que acontece? O que eu aprendi muitas vezes, quem não tem conteúdo nenhum, quem é fraco, se esconde numa imagem falsa, rebuscada. Isso é uma porcaria embalado numa embalagem bonita. Quem não tem formação, quem não tem conteúdo, quem não tem história, quer usar um palavreado fino e sofisticado, pretensamente sofisticado, para esconder o lado podre dele. Entendeu? Eu volto e meia, mas ele tem que estudar mais. Pô, minha formação é USP, FGV, 5 universidades internacionais, 20 anos de mercado, passei em um monte de concursos, seja na FUVEST, um monte de concursos, um monte de exames. E vem aí o pessoal com qualificação muito abaixo cantar de galo. E eu falo cantar de galo porque esse é o jeito que eu falo. Se precisar falar inglês aqui, eu falo inglês melhor do que essa tigrada toda. Quiser falar em espanhol, eu falo espanhol melhor do que a tigrada toda. Entendeu? Mas não é por causa disso que eu vou ficar snob. Isso é ridículo, eu não tenho mérito em ter esse conceito todo. A pessoa que está lá carregando peso na rua tem mais mérito do que o cara que toma cafezinho com o dedinho levantado porque conseguiu um contato aqui dentro, uma tetinha no BNDES. Eu tenho muito mais respeito pelo cara que está guiando um caminhão hoje e não recebe dinheiro do BNDES, está na luta, na labuta, do que o cara empolado que recebeu um monte de teta dos governos passados e hoje acha que é melhor que nós, entendeu? Então, assim, estou me lixando para eles e vou continuar tocando a minha vida desse jeito porque eu estou aqui para isso. Perfeito. Abi, nada melhor para nos aproximarmos da população do que ouvir a população. Vamos Tem lá. uma perguntinha que eu abri nas minhas redes sociais e chegou para nós aqui. Então vamos escutar agora o Matheus, que é um youtuber lá de Niterói. O que ele tem para perguntar para o nosso ministro Abi? Sou Matheus Domingues, de Niterói, Rio de Janeiro, youtuber de direita, e gostaria de perguntar para o ministro Abraham Weintraub como podemos encaminhar da melhor forma denúncias para o Ministério da Educação de comunistas travestidos de professores, utilizando de seu poder para poder doutrinar ou até exaltar eventos político-partidários dentro de Universidade Federal, distribuindo cartazes, colando, movimentando alunos para fazer militância. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Matheus, é o seguinte, há o movimento Escola Sem Partido, durante um bom tempo batalhando, que é importante a mobilização das pessoas, mas aqui no MEC nós já fizemos a Escola de Todos. A Escola de Todos, você tem no livro didático que vai esse ano para toda a rede pública, os direitos dos alunos, o direito a ter um ambiente plural, a ter liberdade de religião, de opinião, de não sofrer bullying, tudo isso até para evitar depressão, automutilação, etc., casos que a gente vê que o ambiente não fica bom na escola. Então isso tudo está indo nos livros didáticos. Em paralelo, já criamos também toda a parte de regulamentação e, junto com a ministra Damares, um call center para receber as denúncias. Então, como é o processo? Você está vendo um professor desses na rede pública. Você primeiro pede para os seus pais conversar, né? Se você na rede pública fundamental e médio. Você pode mesmo você falar com o professor ou pedir para os seus pais irem conversar com o professor se você for mais jovem. Não funcionou diretor, não funcionou, aciona o call center, que a gente vai entrar em contato com a secretaria estadual e municipal para ir atrás dessa questão. Importante protocolar, importante ter prova do que está acontecendo. Então veja,
O objetivo não é criar um ambiente hostil na sala de aula, é um ambiente justamente oposto, acolhedor. Você me perguntou das universidades. No caso das universidades é um pouco mais complexo, porque a legislação atual, estamos trabalhando para mudar isso, dá uma soberania às universidades. O que a gente defende é que as universidades tenham autonomia. O que é autonomia? Autonomia para ensinar e autonomia para pesquisar. Você pode pesquisar o que você quiser e você pode ensinar o que você quiser, mas tem que cumprir as leis dentro do território nacional. Não é um território soberano, não é um paizinho lá, né? Inclusive elas vivem do nosso dinheiro, dos nossos impostos, meu, do Duda, o seu, então tem que obedecer às regras do país. Dito isso, é importante ter em mente que o MEC não vai fazer nada por você. O MEC é tijolo, o MEC é parede. Quem faz as coisas são as pessoas. Eu estou aqui, o Duda está aqui, a gente está lutando, mas sozinho na chuva, quanto tempo a gente aguenta? Pouco tempo. As pessoas precisam se mobilizar, as pessoas precisam virar senhores dos seus próprios destinos. Eu vou me mobilizar junto com um grupo para mudar a realidade da minha escola, da minha região. Eu vou criar, no caso universidade, as universidades livres, vários estudantes estão se unindo e criando movimentos livres dentro das universidades hoje tomadas por movimentos totalitários de esquerda. Assim como os docentes pela liberdade, são professores de federais que estão se unindo para lutar pela liberdade contra o domínio totalitário da esquerda. Então é importante, às vezes tem gente que chega e fala assim, o que você vai fazer pelos meus filhos? O que a gente vai fazer é brigar juntos. Eu aqui, você na sua cidade, para mudar a realidade do Brasil. É importante isso. Não vou pegar minha capa de Batman, entrar no Batmóvel e vou aí lutar. Tá? Não é assim que funciona. Perfeito, Abi. Vamos ouvir agora então o Tiago, que é professor lá do meu estado de São Paulo, cidade de Ourinhos. Ministro Abraham, meu nome é Tiago, eu falo do interior de São Paulo, na cidade de Ourinhos. Sou professor, quero parabenizá-lo pelo seu trabalho à frente da pasta. A minha dúvida é a seguinte, ministro, a covardia dos últimos governos em não intervir a nível estadual, ela é evidente. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte, quando que o governo federal vai intervir para a melhoria da educação estadual, que todos nós sabemos que a nível médio é horrível. Muito obrigado, um abraço. Tiago, obrigado pela pergunta. O governo Bolsonaro, desde o primeiro dia, já deixou muito claro no próprio plano de governo que o compromisso é em melhorar o nível de ensino no Brasil todo. Sem se preocupar, não, meu trabalho é só com o ensino superior, não queremos saber do resto. Então, estamos agindo, teve a Política Nacional de Alfabetização que o Nadalim apresentou já. Estamos já passando para todas as secretarias estaduais e municipais. Fizemos a literacia familiar, que é a leitura em família, que basicamente vai direto nas famílias para começar na alfabetização. Estamos mexendo em toda a parte do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, ampliando em 80% o número de vagas do ensino técnico no Brasil, 80% de aumento. Pela primeira vez, eu acho que em 5 ou 6 anos, estamos ampliando o ensino em tempo integral. A própria escola cívico-militar é prova disso. Então, estamos agindo em várias frentes, dentro da lei. Então, tem que ser voluntário, não dá para impor. O governo Bolsonaro respeita as leis. Agora, o que é importante ter em mente também é que muito preconceito ainda existe. A esquerda defende o professor do ensino fundamental. O governo Bolsonaro conseguiu resgatar a economia do Brasil, estão crescendo, a arrecadação está subindo. Com isso, o Fundeb, que é o referencial para o piso dos professores do ensino fundamental e médio, foi reajustado em 12,85%. É um dos maiores aumentos de todos os tempos, que agora a inflação é baixinha. Não é como no passado que tinha um aumento, às vezes não tinha nem aumento, mas tinha inflação alta, comia todo o aumento. Sabe o que aconteceu, Tiago? Um monte de governador de esquerda ligou aqui para o presidente vetar, para sobrar mais dinheiro na mão deles.
Quem não vetou, bateu o pé, foi o presidente Bolsonaro. Estamos brigando para ter bônus, para os resultados melhores para os professores do ensino fundamental. O salário piso de referência é R$ 2.850 para 40 horas por semana. Isso não foi valorizada. O governo Bolsonaro vai valorizar e vai resgatar os heróis da educação, os funcionários públicos que estão lá segurando na caneta, no lápis, junto com as crianças pequenas para alfabetizar. Então, não estamos nos furtando, a única coisa que a gente tem que obedecer à lei. Se o governador põe o pé na porta, fica mais difícil. Mas esse aumento eles têm que dar. São obrigados. Boa, Abi. Inclusive, isso aí me lembrou que em 2018, para quem não sabe, nós fomos juntos numa missão liderada pelo então deputado federal Onyx Lorenzoni. Viajamos para Taiwan, Coreia do Sul e Japão. Dá para dizer que essa questão de priorizar a educação de base é inspirada nesses países? Ou nesses países a prioridade são as universidades? Não, você sempre começa a casa pelos alicerces. Você sempre começa pela base. A base não é nem aí, a base é na creche e na pré-escola. Porque a criança que não tem creche, não tem pré-escola, não tem contato nenhum, ela já chega no primeiro ano do ensino fundamental, é muito defasada. São essas crianças que largam a escola no terceiro ano, porque no terceiro ano acabou a alfabetização e ela não aprendeu a ler e escrever. 50% das nossas crianças no terceiro ano não sabem ler. Eu gosto de jogar bola. O que acontece? Essa criança abandona a escola. Muito das ideias que a gente está apresentando aqui foram inspiradas nessa viagem que a gente fez em janeiro de 2018. Sem recursos públicos? Sem recursos públicos, sem nenhum recurso público. Inclusive o presidente, fui testemunha, viajou para o Japão de econômica. Aquela casinha de coelho que eles falam, né? Um inferno. Para ele foi uma viagem realmente, porque ele já tem mais de 60 anos. Sim. Então, realmente uma viagem muito puxada. Foi só para isso. Sim, foi uma viagem, mas foi muito útil a viagem. Foi muito focada na educação. Foi muito importante essa viagem. Por exemplo, quer ver outro exemplo? Painel fotovoltaico. Estamos instalando um monte de painel fotovoltaico. Todas as escolas que a gente ia, tinha a placa fotovoltaica em cima. Então, assim, tem várias coisas que a gente está trazendo dessas viagens de planejamento e tudo está no plano de governo. O compromisso está escrito lá, vai ser entregue. Perfeito. O senhor falou de leitura, a gente está encerrando o programa e já é praxe a gente presentear o nosso entrevistado com um livro. Não se impressiona pela capa não, hein? Conhece? Que é isso? Conhece? Deus do céu! Daqui. Vai combater. Vai de retro. Pessoal, Thomas Juliano é o autor desse livro aqui, Desconstruindo Paulo Freire. Ah, bom, Desconstruindo Paulo Freire. Pensei que era alguma coisa do oprimido que você ia me entregar. Pedagogia aqui. Do oprimido, pedagogia do excluído. Né? Eu sei que o ministro é um grande fã do Paulo Freire, não é isso? Sou, adoro. Inclusive aplica a metodologia, que é a mesma metodologia que a gente viu lá sendo aplicada na Coreia do Sul, Japão, Taiwan, não é isso, ministro? O Paulo Freire é tão ruim que ele é bom. É como a Dilma. Porque você já sabe o que você não quer. Ele é feio, ele é fraco, não tem resultado positivo e o pessoal quer defender, então é bater em morto. Perfeito. Ministro, resultado não é positivo, isso lembrou a prova do PISA. O que é a prova do PISA? Saideira. O PISA é um exame internacional feito por vários países no final do ensino médio. Então você pega o jovem que teve todo o ensino fundamental, médio, no mundo inteiro e compara o resultado. E o resultado do Brasil é horrível. Então, após esses que fizeram o exame em 2018, teve um senador que gosta muito do DPVAT, que tentou colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Teve muita gente da oposição da imprensa que tentou botar a culpa no Bolsonaro. Mentira. Porque o exame foi feito em 2018. Ele foi divulgado um ano depois, que demora para corrigir e compilar tudo, no mundo inteiro, né? E saiu em 19. Mas o resultado, a prova foi feita em 18. E quem fez essa prova? Quem pegou na canetinha a primeira vez quando o Lula tinha acabado de tomar posse na presidência. Então, esse último PISA é 100% PT. E vai levar um tempo ainda para você conseguir ter ali
o fruto do trabalho que está sendo iniciado agora durante o governo Bolsonaro. Né? O Brasil ficou em último lugar na América do Sul. Isso a gente está atrás de Argentina, de todo mundo que faz, Chile, Colômbia, Peru. Último lugar, está lá disputando junto com o pelotão de baixo. Compromisso. No próximo PISA, que vai ser feito em 2021 e sai em 2022 o resultado, a gente já vai ver uma inflexão. Esse é o compromisso, vai ter uma inflexão. Vai demorar para inflexionar mais, porque A longo prazo. em 3 anos você não mexe, mas já vai dar para ver uma melhora. Perfeito. Pessoal, estive aqui, não com o ministro, mas com o Abi, meu amigo. Tudo bem, Duda? Conta Obrigado, comigo viu? que, se Deus quiser, esse ano a gente vai estar lá nesse front, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. É mesmo? E como deu para você ver aqui nós tivemos o Enem, sem nenhum prejuízo para nenhum candidato. Nós tivemos aqui a entrega de ônibus escolares com acessibilidade, ampliação das vagas do ITA, internet nas escolas, Enem digital e tanta coisa que você nunca ouviu falar. E saideira agora, se você é uma pessoa que não conhece o ministro, não segue ele nas redes sociais, fica a dica aqui para começar a seguir. O ministro também manda bem na gaita, ministro. O que eu vou tocar? Solta o hino nacional pra gente aí. O hino nacional? Claro, você chegou a mandar Internacional Socialista. Aê! Falou, E um Duda. abraço da Bereta na Capitu. Valeu. Um abraço. Fiquem com Deus.